Olá, fera! Estamos aqui de novo nesse nosso segundo momento, né? Vamos falar um pouco sobre notação científica, notação padrão, assunto muito relevante, inclusive foi uma das questões do Enem de Matemática do ano passado, mas que também é extremamente relevante para as provas de Física e Química, tá? Para valores muito grandes ou para valores muito pequenos, é mais adequado que se escreva ele em notação científica, tá? O que seria então essa notação científica, a notação padrão? É uma forma que você escreve um número, tá? um número racional, tá? ou natural inteiro, que ele seja escrito da forma de dois fatores. Um fator é um número que varia de 1 até um número antes de 10, ou seja, ele vai ser um número maior ou igual a 1 menor que 10, acompanhado de uma potência de 10. Dessa forma, ó, todo número escrito em notação científica é da forma x vezes 10 elevado a n. Então você tem uma parte inteira, uma parte racional aqui, que é esse número x, que justamente varia aqui, ó, desde o 1 até qualquer número menor que 10, ele está ali maior ou igual a 1 e menor que 10, então ele pode ser 1, tá? Mas ele não pode ser 10, acompanhado de 10 elevado a uma potência de expoente inteiro. Vamos avaliar intuitivamente como é que eu chego nessa forma e depois eu mostro a regra prática, que é o que a gente utiliza na maior parte das questões, tá? Vamos lá. Por exemplo, dá para você escrever o 20 como sendo 2 vezes 10, concorda? E escrevendo 20 como 2 vezes 10, você na verdade está escrevendo 20 como 2 vezes 10 a primeira, que já garante que o 20 esteja escrito na forma de notação científica. Perceba, o 2 aqui atende essa condição, acompanhado de 10 elevado a primeira. Se fosse o 200, você pode escrever o 200 como sendo 2 vezes 100, ou ainda como sendo 2 vezes 10 ao quadrado. Nada impede você fazer isso, então, da forma como está escrito aqui, se encaixa na forma de notação científica. E o 2000? É 2 vezes 1000, que nada mais é do que 2 vezes 10 ao cubo. Ou seja, você também escreveu 2000 em uma forma que se encaixa na notação científica. Tudo bem? Perceberam algo interessante aqui? Ó, o que é interessante é o seguinte, tá certo? Todo número inteiro, ele possui aqui uma vírgula, né, imaginária, lá no finalzinho dele. O que aconteceu? Tá? Para que esse 20 se transforme em notação científica, o número que aparece aqui tem que atender essa condição. Então, 20, ele passa de 10, né? 20 ele passa de 10, então não atenderia essa condição. Por isso que desse 20 aqui apareceu 1, 2. Olha a regra prática qual é. Cada vez que você volta uma casa para a esquerda com a vírgula, você aumenta mais 1 no expoente. Então, significa dizer que no 200, como essa vírgula voltou 2 casas para a esquerda, você aumentou mais 2 no expoente. E o que significa dizer que no 2000, se a vírgula voltou 3 casas para a esquerda, você aumentou mais 3 no expoente. Interessante, né? Daria para aplicar isso, então, em um número que não fosse inteiro? Claro que sim. Vamos pensar um pouco aqui. Se o número fosse 243,5. Para que esse número se transformasse em notação científica ou notação padrão, o que vai aparecer primeiro aqui tem que ser um cara x que atenda essa condição. Então essa vírgulazinha, ela vai ter que voltar aqui, ó, 2 casas para a esquerda. Voltando 2 casas para a esquerda, você compensa isso aumentando mais 2 no expoente. O número formado ficou. A vírgula está aqui, né? Lembre-se que a vírgula voltou 2 casas para a esquerda e ela veio para cá agora. Então o número ficou 2,435
vezes 10A, ó, voltou 2 casas, mais 2 no expoente. Aqui se encaixa na condição e aqui tem a potência de 10. Tudo bem? Tranquilo? Vocês podem estar se perguntando, esse 2 aqui, Davi, né? Como é que eu vou escrever só um 2 de notação científica? Cadê a potência de 10? Não tem problema, né? Isso pode ser 2 vezes 10 elevado a 0. Já que 10 elevado a 0 é 1. Beleza? Só recapitulando e explicando, tá? Essa parte de voltar com a vírgula aqui, isso é um compensatório que a gente faz, tá certo? Quando você volta uma casa com a vírgula para a esquerda, significou que você dividiu o número por 10. Então, como compensação, tu vai multiplicar ele por 10. Note que quando você transforma um número em notação científica, ele fica exatamente como era. Se você perceber, 2 vezes 10 a primeira continua sendo 20, não tem como ser diferente. É só uma forma de escrever. Aqui, quando tu volta 2 casas para a esquerda com a vírgula, significa, na verdade, que tu dividiu por 100. E se tu dividir por 100 para compensar, tu tem que multiplicar por 100. Aqui, se tu voltou com a vírgula 3 casas para a esquerda, significa que tu dividiu por 1000. E para compensar, tu multiplica por 1000. Aqui, voltou 2 casas para a esquerda, é como se tivesse dividido por 100, então eu compenso fazendo vezes 100. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Tá? Eu vou apagar esses exemplos, eu quero fazer outros ainda dessa forma. Depois eu sigo para o outro lado, pode ser? Ok, vamos lá. Então imagina esse número aqui agora, tá certo? Ó. 1996. Ou 9.871. Vou botar aqui uma vírgulazinha. Vamos lá. Vamos transformar esses dois caras aí em notação científica, beleza? Note que no primeiro caso, no primeiro exemplo, é um número inteiro. Então, no voo do número inteiro, a vírgula está no final dele. Nesse caso, para ele se adequar à notação científica, essa vírgula tem que ir para a esquerda e tem que aparecer aqui entre o 1 e o 9, né? Para que fique 1,9 e se encaixe nessa condição. Se a vírgula vinha para cá, fica 19, passa de 10. Se a vírgula vinha para cá, fica 0,19, fica menor do que 1. Então, essa vírgula tem que voltar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Diminui o 3 casas, tu aumenta 3 casas no expoente do 10. Lembre-se que diminuir 3 casas significa dividir por 1000. E para compensar, eu multiplico por 1000. Então, a minha conta ficaria o seguinte. 1,996 vezes 10A terceira. Voltei 3 casas com a vírgula, diminuí o número, né, de 1996 para 1,996. Se eu diminuir o número propositalmente, eu compenso multiplicando por uma potência de 10 positiva. É só isso, é só um compensatório. Aqui agora, no caso 987, né, a vírgula vai andar aqui, ó, 2 casas para a esquerda. Volta 2 casas com a vírgula significa dividir por 100. Para compensar, tu multiplica por 100, ou no caso aqui, 10 ao quadrado. E isso serve para números grandões, né? Imagina que você tem lá, por exemplo, né, 25.000.000. Tá? Então, número grandão aí. Vamos lá. Aliás, se a gente fosse ler esse número, como que a gente leria ele, né? Ó, tem um pontinho aqui e um pontinho aqui, né? Esse é o pontinho do 1000, esse é o pontinho do milhões. Então aqui eu tenho 25 milhões, tá certo? Vamos colocar a notação científica, ó. A vírgula no final, ela voltaria, ó. 3, 6, 7 casas para a esquerda, né? Ou seja, você voltou aqui, né? Você voltou 7 casas com a vírgula. Como consequência, vai colocar
mais 7 no expoente do 10. Então ficaria 2,5 vezes 10 à sétima. Beleza? Ficou claro aqui o que acontece quando a gente volta com a vírgula para ajustar o número, para transformar ele em notação científica, tá? Agora vamos ver o contrário, tá certo? Vamos pensar aqui um pouco. Ó, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Não é assim que a gente aprendeu? Como transformar um decimal em fração? Então, se 0,2 é 2 sobre 10, dividir o número sobre 10 é a mesma coisa que multiplicar ele por 10 a menos 1. A gente lá em potenciação, eu posso pegar essa potência e levar ela para o numerador, trocando o sinal do expoente, né? Lembre-se que o expoente aqui é 1. Então, esse 10 a primeira pode ir para o numerador como sendo 10 a menos 1. Então, isso seria 2 vezes 10 a menos 1. Outro exemplo. 0,02 é a mesma coisa que 2 sobre 100. Bom, 2 sobre 100 eu posso escrever também como sendo 2 sobre 10 ao quadrado. Nada impede isso. E lembre-se que essa potência aqui pode ir para o numerador como sendo 2 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Tranquilo? Bom, fui ver uma pausazinha, ver se estava gravando ainda, tá? Ó, continuando aqui. 0,002, mesma coisa que 2 sobre 1000, ou 2 sobre 10 a terceira, que é o mesmo que 2, 10 a menos 3. Percebam que é uma lógica bem parecida com esse, só que agora o expoente ficou negativo. Vamos pensar um pouquinho comigo aqui, ó. Do 0,2 para ele se transformar em 2, a vírgula teve que andar aqui uma casa para a direita, né? Você aumentou o número, você aumentou propositalmente o número. Quando você anda com a vírgula uma casa para a direita, é como se você estivesse multiplicando ele por 10. Então, para ele voltar ao normal, você teria que dividir por 10, foi o que a gente fez aqui. Só que dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 1. Então, em resumo, andou uma casa para a direita com a vírgula, menos 1 no expoente do 10. Andei duas casas para a direita com a vírgula, menos 2 no expoente do 10. Andei 3 casas para a direita com a vírgula, menos 3 no expoente do 10. A gente pode expandir isso para qualquer situação, tá? Por exemplo, aqui, ó, 0,032. Quantas vezes essa vírgula tem que andar para a direita para que isso se encaixe nessa condição aqui, notação padrão? Ó, 1, 2, e vai ficar aqui, ó, entre o 3 e o 2. Então, é a mesma coisa que 3,2 vezes 10A. Ó. Andei duas casas para a direita com a vírgula, diminuo menos 2 no expoente. Tudo bem? Se quiser dar uma pausa para dar uma notada, eu vou apagar agora todos esses exemplos, tá certo? E eu vou fazer outros exemplos da ficha agora, transformando os números em notação científica, tá ok? Então, ó, pega a tua fichinha aí, vamos treinar um pouquinho isso, tá? No exercício 7, tá certo? Eu vou apagar aqui. Vamos voltar lá na questão 7. Vou fazer algumas, tá? Sortidas. Então a questão é a seguinte: transforme cada número abaixo em notação científica. Vamos lá? Então na letra A. A letra A diz o seguinte, ó. 587.000. Na letra B. 1002.0000. Vou dar um salto aqui, tá certo? Vou para letra H, que é
203,1 vezes 10 a menos 13. Letra I, 30,2 vezes 10 a quinta. E letra J, 23,01 vezes 10 a menos 6. Esses casos aqui são diferentes porque ele já tem potências de 10, tá? Vamos ver como é que ficaria nessa situação. Ó, no primeiro e segundo exemplo é bem simples, tá certo? Número inteiro, a vírgula está no final, ela vai vir para a esquerda para que o número fique aí naquela faixa, né, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, ó, ela vai voltar aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Diminuiu 5 casas, aumenta mais 5 no expoente de 10. Então, o número formado aqui foi 5,87 vezes 10 a quinta. Letra B, vamos lá. Vírgula no final. Vamos ver que ela vai voltar aqui, ó. Volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. Se voltasse só 6, ficaria 10, né? Se voltasse mais 1, ficaria 0,1. Então, tinha que voltar, no caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. Se você diminuir os 7 casas, aumenta mais 7 no expoente do 10. Vamos avaliar agora essas três situações. Tá? Aqui. 203, né, é maior do que 10. Então, a vírgula vai voltar 1, 2 casas para a esquerda. A gente sabe que se eu voltei 2 casas para a esquerda, eu tenho que aumentar mais 2 no expoente. Então, aqui, ó, vou aumentar mais 2 no expoente que já existe. Como é que ficaria, então? 2,031 vezes 10 elevado a. Bom, já tinha lá menos 13, eu aumentei mais 2, é mais 2 mesmo. Então, menos 13 mais 2 ficaria menos 11. Nesse caso aqui, a vírgula vai voltar uma casa para a esquerda. Voltou uma casa para a esquerda, aumenta mais 1 no expoente. Então, ficou 3,02 vezes 10 a sexta. Aqui, a vírgula voltou uma casa para a esquerda. Voltou uma casa para a esquerda, aumenta mais 1 no expoente. Ficamos com 2,301 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos fazer da oitava questão a letra B, que parece com essa, mas é um pouquinho diferente, tá? Então, dá um pause aí se quiser anotar. Vou fazer a letra B da oitava questão para vocês verem. Também é para transformar a notação científica, mas agora ela é o seguinte, ó. 0,0025 vezes 10 a menos 18. Beleza? Nesse caso, o número aqui ele é menor do que 1, né? Então eu tenho que pegar essa vírgula e colocar ela para a direita aqui, né, entre o 2 e o 5, para que esse número se encaixe naquele intervalo da notação científica. Então aqui no caso, a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas para a direita. Se a vírgula anda 3 casas para a direita, né, se você aqui aumentou o número de propósito, né, você aumentou aqui o número, você diminui no expoente, né? Aumentou o número, diminui no expoente, sempre um compensatório. Aumentei 3 casas para a direita, diminuo menos 3 no expoente. Então ficamos com 2,5 vezes 10 elevado a. Já tinha menos 18. Menos 3 daria menos 21. Tá? Tudo bem? Vamos pegar aqui
uma questão de aplicação da ficha, uma questão contextualizada, que envolve aí o conceito de notação científica ou alguma operação de fração similar, tá? Vamos pegar a questão 14, certo? Então vamos para a questão 14, beleza? Vou apagar isso aqui para não ficar com duas questões no quadro. Questão 14, tá certo? Vamos lá. Ele explica na questão 14 como que são dados os prefixos, né? A função dos prefixos, tá? Que são os múltiplos, né? E submúltiplos do byte. Então ele comenta aí sobre o kilobyte, o megabyte, né? Gigabyte, e fala pra gente no texto como que são essas potências, tá certo? Então vamos lá para a pergunta, tá? Que seria o seguinte: ele quer que você expresse isso aqui, 0,13 megabyte vezes 0,5 nanobyte sobre 2,5 kilobyte. Se você olhar no texto, cada um desses prefixos aqui significa uma potência de 10, tá? Por exemplo, o kilobyte é o 10 a terceira, que é o 1000. O megabyte seria o 10 a sexta, que é o 1.000.000. E o nanobyte seria o 10 a menos 9. Tá? Então, você pode simplesmente substituir, certo? Esse mzão. Você pode substituir esse mzão aqui por 10 a sexta, esse nzinho por 10 a menos 9 e esse k por 10 a terceira. Tudo bem? Vamos lá então? E ver se estava ainda gravando, tá, gente? Ó, a bateria tá já acabando lá. Vamos lá então, ficaria assim então, 0,13 vezes 10 a sexta vezes 0,5 vezes 10 a menos 9 sobre 2,5 vezes 10 a terceira. Gente, aqui a gente tem uma liberdade muito grande, tem várias e várias formas de você executar essa questão, tá? Bom, você pode multiplicar o 10 a sexta vezes 10 a menos 9 primeiro? Pode. Você pode simplificar o 10 a sexta com o 10 a terceira? Pode também. Você pode pegar esse 10 a terceira e colocar para cima com o 10 a menos 3? Também pode. Você pode dividir o 0,13 por 2,5? Pode. Pode multiplicar aqui por meio? Pode também. Então, assim, tem N formas de você trabalhar essa questão, tá? Eu vou trabalhar uma, se caso você fez uma outra, tá? Posta aí no comentário do vídeo, tá? Mas a forma mais fácil é aquela que você conseguiu fazer, o que você entende como é feito, tá bom? Vamos lá então, ó. Eu vou fazer assim. Inicialmente, eu vou simplificar essa casa decimal do 0,5 com essa casa decimal do 2,5. Ou seja, eu vou simplificar aqui, ó. Essa casa decimal do 0,5 é como se eu estivesse andando com a vírgula uma vez para cá e uma vez para cá, tá? Posso fazer isso. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou utilizar 2 zeros de 10 a sexta para andar essa vírgula 2 casas para a direita aqui. Eu vou andar ela 2 casas para a direita e vou tirar menos 2 desse expoente. Ficamos assim, vê. 13 vezes 10 a quarta. Aqui não é mais meio, aqui é 5. Aqui não é 2,5, aqui é 25. Então, eu fiz coisas simples, né? Eu simplifiquei uma casa com a vírgula para a direita no meio e no 25, no 2,5. Ficou 5 e 25. E andei 2 casas com a vírgula aqui e tirei 2 no expoente. Então, ficamos com isso, tá?
que você pode fazer mais? Poderia multiplicar o 13 vezes 5? Poderia, claro, sem dúvida alguma. Mas você poderia também, se quisesse, simplificar o 5 e o 25, né? Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 5. Por que isso, né? No fim das contas, o que a gente teria? A gente teria 13, 10 à quarta vezes 10 a menos 9, se somasse os expoentes ali, daria 10 a menos 5. Lembra que eu estou aplicando aqui, ó? Repete a base e soma o expoente. Sobre 5 vezes 10 à terceira. Então aqui ficou fácil, né? Se você dividir 13 por 5, você vai chegar em 2,6. 10 a menos 5 vezes 10 a... sobre 10 à terceira, duas opções. Repete a base e subtrai o expoente, que seria menos 5 menos 3, que daria menos 8. E você procuraria na solução isso, tá? Vê só, tem uma falha na letra B. Tá? A letra B, ela aparece como sendo 0,026 microbyte. Tá? Não apareceu aí o microbyte, mas era isso que está aí na letra B. Então, se você pega essa potência e tenta transformar em qualquer uma das outras, você não consegue. Você só consegue transformar no microbyte. Lembra que, olha lá no texto e vê que esse microbyte aqui, ó, esse micro, ele equivale a 10 a menos 6. Se você pega essa tua vírgula aqui e volta duas casas para a esquerda,